Ela recebeu um bebê reborn misterioso, deixado na porta da sua casa. Sem remetente. Sem explicação. Apenas um aviso. Devolva. Ele é amaldiçoado. Mas Clara ignorou. E naquela mesma noite, o boneco abriu os olhos sozinho. O choro começou às 3 da manhã. Os espelhos refletiam o que não estava lá. E bilhetes começaram a aparecer com frases que só um filho esquecido poderia ter escrito. Porque ela não lembrava do próprio filho. Quem era Marcos, o homem que já estava morto, mas ainda a observava? E o mais assustador, o que morava dentro daquele reborn, queria vingança ou perdão. Prepare-se para uma história onde o sobrenatural e o trauma se cruzam de forma dolorosamente real. Uma narrativa sombria sobre luto, negação e promessas que nunca deveriam ser esquecidas. Mas antes de dar play, respire fundo. Porque nem todo choro de bebê vem da vida. Tudo começou numa tarde abafada de terça-feira. O céu estava pesado, como se algo prestes a acontecer se acumulasse no ar. Clara voltava do trabalho, cansada, carregando as sacolas do mercado, quando notou algo incomum na varanda da pequena casa onde morava sozinha desde a morte da mãe. Uma caixa parda, sem remetente, com uma fita vermelha mal amarrada e a palavra para você rabiscada com caneta preta. Ela não esperava nenhuma entrega. Não fazia compras online, nem tinha amigos próximos o suficiente para enviar surpresas. Pensou em deixar ali mesmo, mas algo na caixa parecia chamá-la. Era do tamanho exato de um berço portátil. O coração bateu mais forte. Com certa hesitação, Clara levou a caixa para dentro e a colocou sobre a mesa da sala. Abriu devagar, como se temesse o que havia ali dentro, e talvez já soubesse, no fundo, que sua vida estava prestes a mudar. Dentro da caixa, envolto em um cobertor antigo, estava um bebê reborn. Extremamente realista. Tão perfeito que parecia respirar. Os olhos estavam fechados, a boca levemente entreaberta, os cílios delicadamente colados sobre a pele pálida. Clara sentiu um calafrio. Ela havia perdido um bebê anos atrás, um trauma que ainda a assombrava nas noites mais silenciosas. Ver aquele boneco ali, como um eco do passado, era como abrir uma ferida que jamais cicatrizou. Ao lado do bebê, um bilhete curto. Ele precisa de você. Cuide bem dele. Nenhuma assinatura. Nenhum nome. Nenhuma pista. Clara passou os dedos pelo rosto do boneco. Estava frio. Mas algo na expressão era intensa demais. Quase viva. Foi então que a campainha tocou. Ela se assustou, derrubando a caixa no chão. Quando abriu a porta, encontrou um homem de aparência estranha, de barba por fazer, roupas surradas e um olhar inquieto. Ele apontou para dentro da casa, e sua voz saiu baixa, como um sussurro carregado de urgência. Você precisa devolver esse bebê. Ele é amaldiçoado. Antes que Clara pudesse dizer qualquer coisa, o homem virou as costas e sumiu pela rua como se nunca tivesse estado ali. Ela fechou a porta, assustada, tentando racionalizar. Deve ser um maluco qualquer. Mas à noite, ao tentar dormir, ouviu um som vindo da sala. Um leve choro abafado. Fraco. Quase imperceptível. Ela se levantou trêmula e foi até o reborn. Ele continuava imóvel. Mas o cobertor estava levemente fora do lugar. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação inquietante no peito. Um peso estranho parecia envolver a casa, como se algo silencioso tivesse se instalado ali durante a noite. Ainda sonolenta, ela se levantou e foi até a sala, tentando organizar os pensamentos confusos que a acompanhavam desde o momento em que abriu aquela caixa. O bebê reborn continuava no mesmo lugar, ou pelo menos era o que parecia à primeira vista. Estava agora repousando sobre o sofá, envolto em seu cobertor, cuidadosamente ajustado, como se alguém, ou algo, o tivesse acomodado ali durante a madrugada. Clara tinha certeza de que o havia deixado no chão, ainda dentro da caixa aberta, após o susto da visita repentina. Tentando afastar pensamentos irracionais, recolheu os pedaços do papelão e levou o boneco até o quarto de hóspedes. Naquele ambiente silencioso, ainda permanecia montado o antigo berço de madeira que um dia fora seu. A peça, agora envelhecida, era uma lembrança da mãe, que jamais tivera coragem de desmontá-lo mesmo após tantos anos. Clara o usava como depósito de memórias, mas naquele instante, parecia o lugar exato para aquele estranho presente. Ela acomodou o reborn ali, ajeitou o cobertor e se afastou, observando a cena por alguns instantes. Havia uma estranha familiaridade naquele gesto. Algo que ativava lembranças adormecidas, lembranças de um luto profundo, de um quarto vazio,
de um silêncio insuportável após a perda de seu próprio filho, há mais de 7 anos. Durante o resto do dia, Clara tentou se distrair com tarefas domésticas, mas o pensamento insistia em retornar àquela figura imóvel no quarto ao lado. Não conseguia ignorar a visita do homem na noite anterior. Aquela frase sussurrada e inquietante, a tal maldição, não saía de sua cabeça. Quem ele era? Como sabia do bebê? E por que tanta urgência em alertá-la? Na tentativa de encontrar alguma explicação lógica, Clara vasculhou a caixa de correio, mas não havia nenhuma correspondência, nenhum aviso. Consultou as câmeras da vizinhança, ligou para uma vizinha mais próxima, mas ninguém havia visto qualquer movimentação incomum. Ao retornar para casa, percebeu algo novo. 3 marcas verticais estavam riscadas na porta, feitas com algum material escuro, como carvão. As linhas pareciam recentes, mas ao tentar limpá-las com a mão, Clara notou que não saíam facilmente, como se tivessem sido gravadas ali com alguma intenção mais profunda. Foi então que decidiu entrar em contato com alguém de confiança. Uma antiga amiga da época da faculdade, que agora trabalhava em uma clínica terapêutica. Clara não esperava ser levada tão a sério, mas o que recebeu em troca foi um alerta frio, carregado de medo, relatos semelhantes de mulheres que haviam enlouquecido após receberem bebês reborn de origem desconhecida. Algumas acreditavam ouvir sussurros, outras viam o boneco mudar de posição, e havia quem jurasse que ele voltava sempre que tentavam se livrar dele. Clara tentou se convencer de que tudo aquilo era exagero. Uma coincidência, talvez. Mas, ao retornar ao quarto para verificar o boneco, algo nela desabou. O bebê reborn, o mesmo que tinha os olhos fechados no dia anterior, agora estava deitado no berço com os olhos abertos. E mais uma vez, aquele mesmo leve choro abafado ecoava pela casa. Nos dias que se seguiram, Clara passou a evitar o quarto de hóspedes. Havia algo naquele espaço que a deixava em constante estado de alerta, como se estivesse sendo observada mesmo quando não havia ninguém por perto. O bebê reborn permanecia no berço, mas a sensação de que ele não estava exatamente imóvel era cada vez mais difícil de ignorar. O choro leve e abafado, que inicialmente parecia fruto da imaginação, passou a se repetir com frequência perturbadora. Sempre entre 2 e 3 da manhã. Sempre vindo da direção do quarto onde o boneco estava. Determinada a entender o que havia por trás de tudo aquilo, Clara decidiu investigar a origem do pacote. Retirou a etiqueta parcialmente rasgada da caixa, com esforço, conseguiu identificar uma sequência de letras e números, algo que lembrava um rastreio antigo. Com a ajuda de um conhecido que trabalhava nos Correios, rastreou a entrega até uma cidade do interior, distante algumas horas dali. O nome associado ao envio era o de um homem chamado Marcos Vellini. O nome não lhe era familiar, mas despertava uma sensação incômoda. Uma lembrança vaga, perdida entre memórias fragmentadas. Pesquisou em redes sociais, em registros públicos, até encontrar uma imagem antiga, um homem de expressão pesada, rosto magro e olhos intensos. E então, algo se acendeu dentro dela. Clara já havia visto aquele rosto antes. Não em sonhos, não em memórias, mas na noite em que o bebê chegou. Era o mesmo homem que estivera em sua porta, alertando sobre a maldição. Aquele que desapareceu pela rua sem deixar rastros. O mais assustador, no entanto, foi o que encontrou ao pesquisar mais profundamente. Marcos havia sido dado como morto há 6 meses, após ser internado compulsoriamente em uma clínica psiquiátrica. Seu prontuário descrevia delírios, episódios de agressividade e uma obsessão doentia com um bebê reborn. Segundo os médicos, ele afirmava que o boneco carregava uma entidade e que, se fosse entregue para a mulher errada, desastres aconteceriam. O registro clínico de sua última internação mencionava uma frase repetida por ele diversas vezes antes de morrer. Ela já perdeu um. Agora vai perder tudo. Clara recuou diante da tela do computador. As palavras dançavam à sua frente como se tivessem vida própria. Sem saber como reagir, decidiu entrar no quarto para checar o boneco. Ao acender a luz, o quarto parecia em ordem, calmo demais. O berço estava no lugar, o bebê com os olhos fechados, aparentemente inofensivo. Mas algo estava diferente. Sobre a mesinha ao lado do berço, repousava um objeto que não estava ali antes, uma fotografia antiga, desgastada pelo tempo. Nela, uma mulher com um bebê no colo, ao lado de um homem com expressão séria. No verso da imagem, escrito à mão: Marcos, Clara e Daniel, setembro de 2016. Clara deixou a foto cair. Ela nunca teve um filho chamado Daniel. Pelo menos, não que se lembrasse. Naquela noite, Clara não conseguiu pregar os olhos.
A imagem encontrada no quarto parecia corroer a lógica pouco a pouco. Sentia-se como se estivesse sendo arrastada para dentro de uma história que não reconhecia como sua, mas que de alguma forma estava escrita em seu nome. Sentada à mesa da cozinha, ela revistava lembranças da época em que ainda sonhava com maternidade. Lembrava da gestação interrompida, do luto silencioso, dos dias em que tudo parecia pesado demais para ser suportado. Mas nunca houve um Daniel. Pelo menos, não em sua memória. Nem um parceiro chamado Marcos. Ainda assim, ali estava a foto. E ela estava nela. O rosto era seu, embora mais jovem, os cabelos diferentes, mas os olhos não deixavam dúvidas. A noite foi se arrastando, lenta e densa. O silêncio da casa, normalmente reconfortante, parecia agora sufocante. Clara tentava se convencer de que tudo era um grande engano. Talvez uma brincadeira, uma montagem. Talvez estivesse simplesmente enlouquecendo. Por volta das 3 da manhã, um barulho seco vindo do corredor a fez estremecer. Algo havia caído. Com os sentidos em alerta, levantou-se devagar. Cada passo até o quarto de hóspedes parecia um mergulho em águas mais profundas. A porta estava entreaberta, e um vento gelado soprava por uma fresta da janela, uma janela que ela tinha certeza de ter fechado. Ao acender a luz, o quarto parecia igual, à primeira vista. Mas ao se aproximar do berço, percebeu que o bebê reborn não estava mais coberto. O cobertor estava dobrado ao lado, como se alguém o tivesse cuidadosamente removido. O boneco estava deitado de lado, numa posição levemente diferente, com uma das mãos esticada para fora. No chão, perto do móvel, havia algo inesperado, uma pulseira hospitalar. Estava rachada no meio, como se tivesse sido arrancada com força. Nela, escrito em letras apagadas pelo tempo, aparecia o nome. Daniel Vellini, UTI neonatal. O coração de Clara começou a bater acelerado. Sentiu um zumbido nos ouvidos e as pernas ameaçaram ceder. O nome, o mesmo da foto. O mesmo que, supostamente, nunca existiu. Mas o que aquilo significava? Estariam tentando convencê-la de que ela teve um filho e bloqueou tudo da memória? Ou haveria algo ainda mais obscuro por trás de tudo? Foi nesse momento que notou outra coisa. O boneco estava levemente quente. Não como um objeto aquecido pelo ambiente, mas com uma temperatura semelhante à de um corpo humano. Era sutil, mas real. Clara se afastou instintivamente, paralisada pelo medo. Um som sutil ecoou pelo corredor logo em seguida. Um ruído de passos, passos pequenos, arrastados. Mas a casa estava trancada. O medo agora era físico, palpável, como uma presença no ambiente. No escuro da sala, algo refletiu a luz da lua. Um pequeno espelho sobre o aparador. Nele, Clara viu seu próprio reflexo, mas atrás de si, por um segundo, a silhueta de uma criança parada na porta do quarto. Quando se virou, não havia ninguém. Mas o boneco, agora, estava sentado. A partir daquela madrugada, Clara perdeu qualquer sensação de segurança dentro da própria casa. A imagem do reborn sentado no berço, mesmo que por poucos segundos, ficava se repetindo em sua mente como um eco insistente. Ela jurava que não havia movido o boneco. Tinha certeza de que o havia deixado deitado. E não havia mais ninguém na casa. Nenhuma explicação plausível. Só aquela presença estranha, que parecia cada vez mais viva. Ao amanhecer, Clara evitou entrar no quarto novamente. Apenas manteve a porta fechada, como se isso pudesse conter o que quer que estivesse acontecendo ali dentro. No fundo, ela sabia que não era apenas o boneco que a assustava. Era a ideia de que alguma parte de sua própria história estivesse se abrindo diante dela, uma parte enterrada, talvez esquecida, ou pior, escondida de propósito. Tentou ocupar a mente com tarefas triviais, colocou música, varreu a sala, reorganizou armários. Mas a tensão não diminuía. Era como estar vivendo com uma corda invisível apertando o pescoço. Algo se aproximava. Ela podia sentir. Naquela noite, decidiu tomar um calmante. Precisava dormir. Mas, por precaução, trancou a porta do quarto de hóspedes por fora. Sabia que era um gesto irracional. Afinal, era apenas um boneco, certo? Às 2h50 da manhã, acordou sobressaltada. O ambiente estava frio, o tipo de frio que parece vir de dentro, não de fora. As luzes da casa estavam apagadas, mas havia um clarão estranho vindo debaixo da porta do corredor. Uma oscilação entre luz e sombra, como se alguém caminhasse com uma lanterna acesa. Clara permaneceu imóvel, ouvindo. O silêncio era denso demais. Até que, no meio da escuridão, escutou.
Não um barulho qualquer. Era algo específico. Um sussurro. Vindo do quarto de hóspedes. Era uma voz baixa, entrecortada, como uma prece feita por alguém com a respiração falha. Palavras quase indecifráveis. Mas entre os ruídos, ela conseguiu reconhecer uma frase. Mamãe, me escuta. O sangue de Clara gelou. Cada centímetro do corpo ficou arrepiado. Ela tentou se levantar, mas o medo paralisava seus músculos. O som continuava, suave, constante, agora mais próximo. Como se estivesse do outro lado da porta. Com esforço, Clara conseguiu reunir coragem para se levantar. Pegou o celular, ativou a lanterna e seguiu até o corredor. A luz sob a porta do quarto de hóspedes havia desaparecido, mas o sussurro ainda estava lá. Colocou o ouvido contra a madeira da porta. O som era fraco, mas nítido. Não havia dúvidas, vinha de dentro do quarto. Um murmúrio delicado, com entonação infantil. Era impossível. Mas era real. De repente, um baque seco do outro lado a fez recuar. Algo havia caído, ou sido jogado, com força contra a parede. Clara recuou alguns passos, sem ar. Quando finalmente criou coragem para destrancar e abrir a porta, a luz do corredor revelou o quarto novamente, em silêncio. O berço estava vazio. O boneco não estava mais lá. O cobertor havia sido jogado ao chão. No centro do quarto, sobre o tapete, uma única palavra havia sido riscada com giz branco. Escuta. Na manhã seguinte, Clara estava exausta. Não dormira mais. Apenas permaneceu sentada no sofá, com as luzes da casa acesas e o celular na mão, como se qualquer movimento pudesse desencadear algo terrível. Tentou racionalizar. Pensou em sonambulismo, em estresse acumulado, em falhas da mente. Mas a palavra riscada no chão com giz, escuta, permanecia ali. Clara tirou uma foto antes de apagá-la, como quem registra uma evidência de que a própria sanidade ainda existia. Mas algo estava claro, ela não estava mais segura dentro da própria casa. Foi quando decidiu procurar o vizinho do lado, um senhor de meia idade chamado seu Inácio. Um homem solitário, que raramente falava com alguém, mas sempre observava tudo pela janela. Discretamente, Clara bateu à sua porta no fim da manhã. Ela não explicou detalhes, apenas perguntou se ele havia notado alguma movimentação estranha nos últimos dias. Inácio hesitou por um instante, como quem pensava se valia a pena contar o que sabia. Mas então disse, em tom baixo e firme, que sim. Ele havia notado algo que já vinha acontecendo antes mesmo do pacote chegar. Segundo ele, nos últimos meses, um homem vinha aparecendo nas redondezas. Parava em frente à casa de Clara, observava por alguns minutos e ia embora. Sempre à noite. Vestia roupas velhas, andava com passos lentos e às vezes murmurava palavras que ninguém entendia. Uma vez, Inácio tentou falar com ele, mas o homem apenas repetiu uma frase, olhando para a casa de Clara como se fosse um túmulo. Ela já esqueceu, mas ele, não. Clara sentiu o estômago revirar. O homem descrito era exatamente o mesmo que estivera na sua porta no dia da entrega. A mesma figura que avisou sobre a maldição. Seu Inácio ainda comentou que, na noite anterior, pouco antes das 3 da manhã, viu uma luz acesa no quarto de hóspedes, mesmo depois que todas as luzes da casa de Clara estavam apagadas. Ele pensou em chamar a polícia, mas teve receio de que fosse apenas impressão. Agora, ao ouvir o que ela dizia, seu semblante endureceu. Antes de se despedirem, ele deixou um aviso, carregado de convicção. Essa casa não tá limpa. E essa boneca, seja lá o que for, não é só coisa de brinquedo. Isso aí é recado de morto. E morto que manda recado, não é qualquer um. Clara voltou para casa em estado de choque. Subiu as escadas devagar, tentando respirar com calma. Sentia como se estivesse pisando em solo instável, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Ao abrir a porta do quarto de hóspedes, encontrou o bebê reborn de volta ao berço. Coberto. Com os olhos fechados. E ao lado dele, sobre o travesseiro, um tufo de cabelos pretos presos com fita vermelha. Clara reconheceu imediatamente. A fita era da roupa de bebê que ela havia guardado por anos, do filho que nunca nasceu. Mas o cabelo era dela. Clara passou o restante do dia em estado de torpor. A descoberta do tufo de cabelo, preso com a mesma fita que um dia decorou o enxoval do bebê que ela perdeu, mexeu com algo profundo dentro dela, um medo que ia além do racional. Ela tentava se convencer de que era coincidência. Que talvez estivesse tendo alucinações provocadas por estresse, por traumas antigos, por noites mal dormidas.
Mas cada tentativa de lógica desmoronava diante dos fatos. O rebor se movia. Objetos apareciam em lugares improváveis. Sons de choro ecoavam em horários exatos. E agora, vestígios físicos do seu passado começavam a surgir como peças de um quebra-cabeça sombrio. Determinada a encontrar respostas, Clara voltou a pesquisar sobre Marcus Velini, o homem que aparecerá em sua porta, posteriormente, revelado como morto há meses. Entre buscas por notícias e fóruns obscuros, acabou encontrando um relato esquecido em um blog antigo, escrito por uma mulher que havia trabalhado na mesma clínica onde Marcus fora internado. O texto, breve e assustador, falava sobre um caso incomum envolvendo um paciente obcecado por bonecos rebor, que afirmava que um deles carregava uma presença ligada ao luto materno. A enfermeira relatava que o homem dizia ter recebido o boneco como um presente, mas que, desde então, não conseguia mais se livrar dele. O boneco sempre voltava, não importava onde fosse deixado. Segundo o relato, o paciente acreditava que a alma de um bebê não nascido havia se vinculado ao rebor, como forma de se manter perto da mãe. Ele não falava em termos de assombração comum, mas em maldição emocional, um vínculo forjado pela dor, pelo abandono e pela negação. No fim do texto, havia uma frase anotada com letras maiúsculas. Se você não aceitar, ele não vai parar. Clara fechou o notebook com as mãos trêmulas. Sentia o coração bater nas têmporas. E então, quase como se alguém tivesse esperado esse momento de descoberta, todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo. O som dos disjuntores estalando ecoou pelo corredor, seguido por um silêncio absoluto. Até que o sussurro voltou. Dessa vez, mais claro, mais próximo e mais direto. Mamãe, por que você me rejeita? Ela segurou a respiração. Não havia mais dúvidas. Aquilo não era coisa da cabeça. Não era sugestão. Era real. E estava ficando mais forte. A escuridão da casa foi interrompida por uma única lâmpada, no quarto de hóspedes, que se acendeu sozinha. Clara se aproximou lentamente. Quando empurrou a porta, viu o bebê rebor de pé dentro do berço, com os braços esticados na direção dela. No chão, diante do móvel, palavras haviam sido escritas com o mesmo giz branco. Você prometeu. Era como se algo, ou alguém, estivesse cobrando uma dívida que Clara nem sabia que tinha feito. E nesse instante, a lembrança veio. Difusa, fragmentada, mas real. Ela se viu, mais jovem, sentada em um hospital. Um berço neonatal ao lado. Uma promessa sussurrada entre lágrimas, diante de um corpo pequeno demais para viver. Ela jurava que voltaria por ele. Que jamais o deixaria sozinho. Ela havia esquecido. Mas ele, não. Naquela noite, Clara não teve escolha. Mesmo com o corpo clamando por repouso, o medo impedia qualquer tentativa de dormir. As luzes da casa permaneceram acesas. As janelas, trancadas. O celular em modo de gravação, posicionado discretamente sobre o balcão da cozinha. Era como se, em algum nível, ela já soubesse que algo iria acontecer. O relógio avançava lentamente. Às 2h47, um ruído seco veio da parte de cima da estante da sala. Era o som claro de um objeto sendo derrubado. Clara se levantou num salto, o coração disparado. A estante estava vazia, mas a moldura com a foto de sua mãe, que antes estava sobre a lareira, agora jazia no chão, com o vidro estilhaçado. A foto permanecia intacta, mas havia um detalhe novo, um pequeno risco preto sobre o rosto de Clara, como se tivesse sido feito com carvão. Respirando com dificuldade, ela se virou para subir as escadas. Mas antes que pudesse dar o segundo passo, ouviu um som inconfundível. Alto. Rangido de berço. Era impossível. O berço era antigo, sim, mas nunca fazia barulho. Ainda assim, o som vinha de lá, um rangido constante, como se alguém estivesse se balançando dentro dele. Clara subiu as escadas com passos incertos. O corredor parecia mais escuro do que o normal. O ar, mais denso. Ao se aproximar do quarto de hóspedes, sentiu um calafrio tomar conta da espinha. A porta estava aberta. Lá dentro, o bebê rebor balançava levemente de um lado para o outro, no centro do berço, como se uma força invisível o embalasse. Seus olhos estavam abertos, fixos na parede. Mas o mais perturbador era o que estava escrito logo acima do berço. Com letras tortas e trêmulas, usando algo escuro e seco, alguém, ou algo, havia rabiscado na parede. Ele acordou. O grito preso na garganta de Clara finalmente escapou quando, sem aviso, a porta do quarto se fechou violentamente atrás dela.
O impacto fez as janelas tremerem. O quarto mergulhou numa penumbra abafada. O ar parecia faltar. Foi então que o boneco se virou lentamente dentro do berço. Não com fluidez humana, mas com um movimento mecânico e inquietante, como se obedecesse a uma força que não era sua. Clara recuou, tateando a parede atrás de si. Os olhos do Rebor a seguiam, milímetro por milímetro. De repente, o berço estalou e afundou ligeiramente, como se algo com peso real estivesse se movendo ali dentro. A madeira, antiga e frágil, começou a ceder sob a pressão. Num impulso de puro desespero, Clara abriu a porta e correu para fora, trancando-a por fora com o trinco antigo que havia na maçaneta. As mãos tremiam, o corpo inteiro em pânico. Mas mesmo do lado de fora, ela ainda conseguia ouvir. Era um som contínuo, impossível de ignorar. O choro. Dessa vez alto, nítido, profundo. Um choro de bebê real. Soando do outro lado da porta, como se um recém-nascido estivesse sozinho e desesperado naquele quarto. Ela desabou no chão do corredor, com os ouvidos tampados e os olhos fechados. E naquele momento, entendeu uma coisa com absoluta clareza. Aquilo não era só um brinquedo. E nunca foi. Na manhã seguinte, Clara acordou encolhida no chão do corredor, com a luz do dia invadindo a casa pelas frestas das janelas. O silêncio agora era profundo, absoluto. Não havia mais choro. Não havia mais rangido. Apenas um vazio sufocante pairando sobre os cômodos. Por instinto, ela foi até o quarto de hóspedes. A porta continuava trancada, mas não havia mais nenhum som vindo de dentro. Respirou fundo, destrancou e abriu devagar. O berço estava vazio. O bebê Rebor havia desaparecido. Durante alguns segundos, Clara não conseguia reagir. Os olhos percorriam o quarto, tentando assimilar a ausência, enquanto a mente gritava por respostas. Até que, ao se aproximar do berço, algo chamou sua atenção. Um pequeno objeto preso na parte inferior da estrutura de madeira, quase imperceptível, uma microcâmera. Era antiga, do tipo que grava localmente, conectada a um pequeno cartão de memória. As mãos de Clara tremiam ao remover o dispositivo. Levou-o direto para o computador, após algumas tentativas frustradas, conseguiu acessar os arquivos armazenados. Os vídeos estavam divididos em datas. Tudo havia sido gravado nos últimos 5 dias, desde a chegada do Rebor. Com hesitação, ela clicou no primeiro arquivo. A imagem tremia, mas era clara. Mostrava o quarto à noite, iluminado apenas por uma luz fraca no teto. O boneco estava no berço, imóvel. As horas passavam rapidamente em timelapse, até que, por volta das 3h11, o impossível acontecia. O bebê Rebor se sentava lentamente, sozinho. Os braços caíam aos lados, a cabeça pendia para a frente. Em seguida, ele virava a cabeça em direção à porta e permanecia assim por mais de 40 minutos. Imóvel. Observando. Clara passou para os vídeos seguintes. Em todos eles, a mesma sequência se repetia. O boneco mudava de posição. Em um dos arquivos, aparecia de pé dentro do berço, com as mãos esticadas para o alto, como se implorasse por colo. Em outro, a câmera tremia sozinha, como se tivesse sido tocada ou interferida por algo. No último vídeo da pasta, o mais recente, registrado poucas horas antes, algo ainda mais perturbador foi revelado. A imagem mostrava Clara dormindo no chão do corredor. A porta do quarto, entreaberta. E então, aos poucos, uma pequena sombra surgia no canto da tela. Pequena demais para ser de um adulto. Caminhava com passos leves, lentos, se aproximando do vão da porta. A silhueta parava diante do corpo adormecido de Clara. Não se mexia. Apenas ficava ali, observando-a por vários minutos. E então, simplesmente sumia. Clara fechou o laptop num gesto brusco, como se quisesse impedir a própria realidade de continuar. Nesse instante, um ruído metálico soou vindo da cozinha. Um som breve, como uma batida seca contra a mesa. Ela desceu correndo as escadas e parou ao ver. No centro da mesa de jantar estava o Rebor. Sentado, com o corpo reto e os olhos abertos. Ao lado dele, o cartão de memória que antes estava dentro da câmera. E, ao lado do cartão, uma foto impressa. Clara dormindo no corredor. A mesma imagem capturada pelo vídeo. Só que dessa vez, alguém, ou algo, sorria ao fundo. Clara permaneceu paralisada diante da mesa, incapaz de desviar os olhos daquela imagem. A foto recém-impressa parecia um retrato distorcido de sua própria vulnerabilidade. Ela deitada no chão, indefesa, sendo observada por uma presença que não deveria existir.
Mas o pior não era sua imagem. Era o que surgia no fundo, quase apagado, quase imperceptível, um vulto sorridente, com olhos vazios, de pé junto ao corrimão da escada. Ela reuniu o pouco de coragem que restava e aproximou-se lentamente. O bebê reborn estava ali, como sempre, imóvel, mas havia algo diferente. Seu rosto agora carregava uma leve expressão, sutil, mas estranhamente real. Os lábios ligeiramente arqueados, como se um esboço de sorriso tivesse sido esculpido durante a noite. E em suas mãos, algo novo, um bilhete, dobrado com cuidado. Clara retirou o papel com dedos trêmulos. A caligrafia era desconhecida, irregular, como escrita por alguém com dificuldade motora, ou por mãos muito pequenas. Eu não queria assustar. Só queria voltar. Você me esqueceu. Mas eu lembrei. Agora somos nós dois. Como você prometeu. Ela leu e releu aquelas palavras, tentando encontrar alguma lógica, alguma explicação que não envolvesse o impossível. Mas cada linha parecia um espelho distorcido da promessa que, no fundo, começava a lembrar. A memória de um hospital, de uma dor insuportável, de uma promessa sussurrada a um corpo sem vida. Naquela noite, ou em algum lugar da sua mente, Clara havia prometido não abandonar. Agora, essa promessa havia voltado para cobrá-la. Mais tarde, enquanto organizava o material em busca de pistas, encontrou algo que a deixou ainda mais desconcertada. O cartão de memória da câmera, que ela achava ter esvaziado, continha um novo vídeo. Registrado poucas horas antes. Ela clicou. A filmagem começava com a câmera em movimento, como se estivesse sendo carregada. A imagem balançava de um lado para o outro até se estabilizar diante de uma porta, a do quarto de Clara. A maçaneta girava sozinha. A câmera adentrava o ambiente silencioso, e então, algo surgia no canto da tela. Era o bebê reborn. Mas ele não estava sendo filmado. Ele era quem filmava. A câmera registrava tudo de um ponto de vista baixo, como se estivesse nas mãos, ou nos olhos, de uma criança muito pequena. O vídeo durava apenas 30 segundos. Mas a última imagem ficou cravada na mente de Clara. A câmera girava e capturava o espelho do quarto. E ali, refletido com nitidez, estava o boneco, em pé, com os olhos fixos no espelho. E atrás dele, Marcos Velini, parado, olhando diretamente para a lente. Marcos estava morto. Mas parecia presente. Como se estivesse guiando algo que ainda precisava ser completado. Clara fechou tudo, se levantou e correu até o berço no quarto de hóspedes. O reborn não estava mais lá. Mas dentro do berço, havia algo que fez suas pernas cederem. Um teste de gravidez antigo, manchado e com resultado positivo. E um nome escrito com caneta azul, quase apagado pelo tempo. Daniel. O nome escrito no teste de gravidez parecia pulsar como uma ferida aberta. Daniel. O mesmo nome da foto antiga, da pulseira hospitalar, do bilhete escondido. O nome que Clara jamais lembrava ter dado a alguém, e ainda assim, parecia fazer parte dela. Como uma memória reprimida que lutava para emergir. Clara sabia que não adiantava mais fugir da verdade. Precisava confrontar aquilo, mesmo que significasse entrar nas partes mais escuras de si mesma. Lembrou então de algo que Mariana, a antiga amiga terapeuta, havia mencionado tempos atrás, antes do afastamento. Durante uma conversa sobre traumas esquecidos, ela comentou que o luto materno, quando profundamente traumático, podia desencadear bloqueios mentais severos. Em alguns casos extremos, o cérebro podia apagar completamente a lembrança do nascimento, da perda, até mesmo da existência do bebê. Foi essa hipótese que levou Clara a um lugar que jamais pensou voltar, o necrotério do hospital onde havia dado entrada anos antes, na noite em que acreditava ter sofrido um aborto espontâneo. O prédio estava reformado, mas o mesmo cheiro, frio, metálico, abafado, permanecia impregnado nas paredes. Após explicar que buscava informações sobre um registro antigo de natimorto, foi encaminhada ao setor de arquivos físicos, onde documentos frágeis repousavam em caixas amareladas pelo tempo. O nome Daniel Velini não constava em nenhum prontuário oficial. Mas ao vasculhar uma caixa de registros esquecidos, encontrou algo inesperado. Um laudo com anotações incompletas, sem assinatura formal, datado do mesmo dia em que ela havia sido internada. Havia apenas uma identificação parcial, RN masculino, óbito às 3h27, sem certidão emitida. Mais abaixo, uma observação escrita à mão. Mãe se recusou a ver o corpo. Estado dissociativo grave. Nome do pai, Marcos Velini. Foi como levar um soco no peito.
Clara desmoronou ali mesmo, entre caixas e papéis. Seu corpo tremeu. As lembranças vieram de forma fragmentada, dolorosa, como lâminas atravessando a mente. Ela havia gerado uma criança. E perdeu. Mas não quis vê-lo. Não quis nomeá-lo. Não quis sequer tocar no corpo, como se negar a existência fosse menos doloroso do que aceitar o vazio. E Marcos, ele estava lá. Ele foi o único a segurar o bebê. A enterrá-lo de forma clandestina, num terreno afastado, sem documentos. Sem despedida. Sem permissão. Era por isso que ninguém nunca falava. Era por isso que Clara nunca mais soube dele. Ele tentou avisar. Tentou protegê-la. Mas agora era tarde demais. De volta ao carro, Clara ligou o motor, mas a sensação de estar sendo observada era intensa demais para ser ignorada. No espelho retrovisor, por um breve instante, jurou ver um vulto pequeno no banco de trás. Quando virou o rosto, não havia nada. Mas no painel, alguém havia deixado mais um bilhete. Dessa vez, escrito com letra firme e madura. Você sabe onde ele está. E ele está esperando. Volte ao lugar onde tudo começou. O coração de Clara disparou. Ela sabia exatamente onde era esse lugar. No fim daquela tarde, o céu parecia carregar o mesmo peso que esmagava o peito de Clara. Nuvens densas se acumulavam sobre o bairro, anunciando uma tempestade iminente. O ar estava elétrico, como se tudo ao redor estivesse à beira de explodir. Ainda em estado de choque após a visita ao necrotério, Clara tomou uma decisão impulsiva. Procurou sua irmã mais velha, Lorena, com quem havia perdido contato há mais de 3 anos. As duas nunca foram próximas, mas Lorena era a única que esteve presente, ainda que de forma distante, durante a internação de Clara, anos atrás. A casa de Lorena ficava em um bairro mais afastado. Clara chegou sem avisar, batendo a porta com os olhos marcados por olheiras profundas. Foi recebida com um misto de surpresa e apreensão. A visita inesperada despertou desconfiança, mas também algo mais, um resquício de cuidado antigo. Sentadas na cozinha, Clara demorou para falar. As palavras saíam como pedras, pesadas e desajeitadas. Começou contando sobre a caixa que apareceu em sua casa. Sobre o bebê reborn. Sobre os bilhetes. Sobre Marcos. Sobre a câmera. Cada detalhe narrado com voz embargada, misturando medo e culpa. Lorena ouviu em silêncio. Quando Clara terminou, o silêncio se manteve por longos segundos. Então, como quem segura uma verdade a tempo demais, Lorena começou a falar. Disse que Marcos realmente existiu. E que Clara, durante uma fase instável emocionalmente, se envolveu com ele de forma intensa. Foi uma relação breve, marcada por altos e baixos, até que a gravidez aconteceu. Clara, já fragilizada por perdas anteriores, entrou em colapso quando complicações surgiram no parto. Segundo Lorena, o bebê nasceu, respirou por alguns minutos, e depois morreu nos braços de Marcos. Clara, em estado de choque, recusou-se a ver o filho. Não quis segurar. Não quis ouvir o nome. Rejeitou qualquer tentativa de despedida. Entrou em dissociação profunda e, sob orientação médica, foi sedada e transferida para cuidados psiquiátricos emergenciais. Marcos, sozinho e desesperado, tomou a frente do que pôde. Deu o nome ao bebê. Realizou um enterro simples, sem familiares. E desapareceu logo depois. Lorena nunca mais o viu. Tentou manter contato com Clara, mas a distância emocional cresceu. E, no fundo, acreditava que talvez fosse melhor assim. Clara simplesmente apagou tudo. Agora, com os fatos reaparecendo por meios inexplicáveis, a dor vinha à tona como uma ferida exposta ao ar. Clara desabou em lágrimas. Não apenas pelo filho perdido, mas por ter abandonado o próprio passado, como se pudesse enterrá-lo junto com a lembrança do parto. A presença do reborn, os sinais, os sussurros, os bilhetes, tudo parecia uma tentativa de trazer à tona aquilo que nunca foi resolvido. Antes de se despedirem, Lorena estendeu um envelope antigo, amarelado, que guardava há anos. Dentro havia apenas uma carta, escrita por Marcos semanas antes de desaparecer. Se um dia ela lembrar, diga que eu a entendo. Diga que Daniel não a culpa. Mas que ele precisa dela. Ainda há tempo. Clara apertou o envelope contra o peito. E entendeu, com clareza dolorosa. Ela precisava voltar. Voltar ao local onde Daniel havia sido enterrado. Voltar ao começo de tudo. Naquela noite, de volta à sua casa, Clara estava diferente. Algo dentro dela havia mudado. A culpa, antes turva e confusa, agora era clara como um espelho recém-limpo. Ela sabia quem era Daniel.
Sabia o que havia feito, ou melhor, deixado de fazer. E sabia que algo, de alguma forma, havia retornado para cobrar aquilo. Mas ainda faltava algo. Faltava entender o que, ou quem, estava por trás dos eventos que se manifestavam com tanta precisão. Como o bebê reborn havia chegado até ela? Quem o havia enviado? Como o nome de Daniel, que ela mesma negara por tanto tempo, aparecia agora com tanta força? Foi então que decidiu fazer algo que vinha evitando: consultar as gravações da câmera de segurança externa da sua casa. As mesmas câmeras que, até então, não haviam registrado nenhum movimento incomum, pelo menos era o que pensava. Ao acessar os arquivos, algo logo chamou sua atenção. Na madrugada em que o pacote apareceu na varanda, por volta das 3 horas, uma falha ocorreu no sistema. Durante exatos 2 minutos e 13 segundos, todas as câmeras externas ficaram completamente fora do ar. O registro voltou em seguida, sem explicação. Mas o log do sistema indicava uma tentativa de reinicialização remota, o que não era tecnicamente possível sem acesso direto à rede. Ela adiantou o vídeo para o momento seguinte. Na imagem, o pacote já estava ali, sobre o capacho da porta. Ninguém aparecia. Nenhum carro. Nenhuma silhueta. Nenhum vulto. Mas quando Clara aumentou o brilho do vídeo e desacelerou o quadro, algo finalmente apareceu. Durante uma fração de segundo, um rosto se refletia no vidro da porta. Pequeno. Pálido. Inquietantemente simétrico. Os olhos pareciam vazios, como se o reflexo estivesse observando de dentro da casa, e não de fora. Clara congelou. Aquilo não era humano. Não parecia um adulto, nem uma criança. Era outra coisa. Nos dias seguintes, ela levou o vídeo até um conhecido que trabalhava com perícia de imagem. Não deu detalhes. Apenas pediu que analisasse e confirmasse se havia alguma manipulação, alguma falha no sistema, alguma lógica possível. 2 dias depois, recebeu a resposta. A análise mostrava que a falha no sistema não foi acidental. Alguém ou algo acessou remotamente o sinal das câmeras, derrubando por exatos 2 minutos a gravação. Mas o mais perturbador veio no final do relatório técnico. Durante a varredura de ruídos no sinal de vídeo, captamos um som extremamente grave, quase inaudível. Reproduzido em velocidade normal, ele forma uma sequência vocalizada com frequência específica. Uma frase, repetida 4 vezes. A frase era clara: "Mamãe, eu voltei." Depois de receber o relatório técnico sobre o vídeo, Clara passou o resto do dia em silêncio. Não comeu. Mal se moveu. Algo dentro dela parecia estar se rompendo, um limite entre o que é possível suportar e o que a mente é capaz de sustentar antes de quebrar de vez. O sol se pôs sem que ela notasse. A casa mergulhou na escuridão natural da noite, e Clara sequer acendeu as luzes. Ficou sentada no chão da sala, envolta por uma manta, encarando a porta do quarto de hóspedes como se ela fosse uma ameaça viva. Às 2h58, os relógios da casa pararam. Todos, ao mesmo tempo. Na cozinha, o micro-ondas apitou sozinho. No corredor, a lâmpada começou a piscar com insistência, até explodir com um estalo seco. O ar ficou mais denso, como se algo invisível ocupasse cada canto do ambiente. E então, o choro voltou. Mas dessa vez, ele não vinha do quarto. Vinha da sala. Do andar de baixo. Era um choro de bebê real. Frágil, mas profundo. E mais do que isso, havia tristeza nele. Desespero. Rejeição. Clara se levantou com dificuldade. Sentia o corpo pesado, como se os músculos não obedecessem direito. Pegou o celular e ativou a lanterna. Ao descer as escadas, o som do choro ficou mais alto, mais próximo, mais doloroso. No centro da sala, o bebê reborn estava ali. Sentado no chão. Olhos abertos. Rosto levemente inclinado para o lado. Mas agora, havia algo no ambiente que não estava ali antes. Rasgos nas paredes. Como garras. Marcas longas, verticais, profundas, como se algo tentasse sair, ou entrar. A televisão ligou sozinha. A tela mostrou por alguns segundos uma imagem granulada. Clara segurando um recém-nascido nos braços, chorando. Mas essa cena nunca havia acontecido. Pelo menos, não na lembrança consciente dela. Na sequência, a TV apagou. E o silêncio tomou conta. Foi nesse momento que a porta da frente se abriu sozinha, lenta, rangendo como um aviso. O vento frio da madrugada invadiu a casa. E por entre as sombras do jardim, uma figura surgiu. Pequena. Lenta. Andando em passos curtos, como uma criança. Clara correu para o quarto,
Pegou as chaves do carro, um casaco e a caixa onde havia guardado os objetos relacionados ao bebê. O bilhete, a foto, o teste de gravidez, a pulseira. Reuniu tudo rapidamente e correu para fora. Ao entrar no carro, trancou as portas com força. A rua estava vazia, mas a sensação de estar sendo observada permanecia grudada na pele. O motor falhou na primeira tentativa. Na segunda, funcionou. Mas ao ligar os faróis, viu algo no espelho retrovisor. O bebê reborn estava sentado no banco de trás. Ela gritou, virou-se com o braço, e não havia nada. O banco estava vazio. Pisou no acelerador e saiu em disparada pela rua deserta. O vento da madrugada era cortante. As mãos tremiam no volante. Mas ela sabia para onde estava indo. O lugar indicado no bilhete. O lugar onde tudo começou. O local do enterro. A estrada de terra parecia mais longa do que Clara lembrava. O GPS nem sequer reconhecia a rota, mas ela sabia exatamente onde estava indo. Cada curva, cada árvore seca, cada pedaço de chão irregular trazia flashes de uma lembrança enterrada. O lugar havia sido apagado da consciência, mas não da alma. Quando o carro parou, o motor ainda vibrava como um coração disparado. Em frente a ela, cercado por mato alto e cercas enferrujadas, estava o antigo terreno rural que Marcos costumava visitar nos fins de semana, um lugar isolado, longe da cidade, que ele chamava de refúgio. Clara desceu do carro com os olhos marejados. O céu estava encoberto, e a lua mal conseguia atravessar as nuvens espessas. O ar era gelado. A escuridão, opressora. Em mãos, levava a caixa com os objetos ligados a Daniel. Sentia que precisava levar tudo com ela, como se aquilo fosse parte do ritual não concluído. No centro do terreno, uma árvore solitária crescia de forma torta, como se tivesse sido forçada a dobrar-se para algum lado. Ao se aproximar, Clara sentiu a pele arrepiar. A grama ao redor estava mais seca, e o solo, afundado em um ponto específico, como se alguém tivesse mexido ali não muito tempo atrás. Foi então que ela viu. Cravado na base da árvore, parcialmente coberto por folhas e barro endurecido, havia um pequeno marco de pedra. Rústico, sem nome, sem datas. Apenas uma letra gravada com canivete. D. Clara caiu de joelhos. A lembrança veio de forma avassaladora. Ela ali, naquele mesmo chão. Chorando. Recusando-se a olhar para o pequeno caixão branco. Marcos em silêncio. Ele fez tudo sozinho. Enterrou. Limpou as mãos com terra. Beijou a testa do bebê. E jurou que ela um dia voltaria. Que o vínculo não se quebraria por completo. Na caixa em suas mãos, os objetos começaram a vibrar levemente, como se alguma energia se movimentasse ali. O ar ao redor ficou mais pesado. E então, entre as sombras da vegetação alta, uma figura surgiu. Não um vulto. Não um monstro. Uma criança. Pequena. Magra. Com olhos escuros demais para refletir em luz. Ela usava uma roupa antiga, manchada, e carregava um urso de pelúcia no braço. A mesma criança da foto que Clara receberá com o cartão de memória. A criança apenas ficou ali, parada, observando. Sem se aproximar. Sem piscar. Apenas esperando. Clara tentou se levantar, mas o corpo não respondia. O medo e a culpa colidiam dentro dela como uma tempestade interna. E então, algo caiu do bolso do casaco, a pulseira hospitalar. A mesma com o nome Daniel Vellini. A criança olhou para o objeto. Depois, para Clara. E sorriu. Um sorriso sem alegria. Um sorriso de reconhecimento. Naquele instante, Clara entendeu. O bebê reborn não era apenas um catalisador do luto. Era um canal. Um receptáculo. Um corpo vazio preenchido pela ausência de um filho não amado, não reconhecido, não enterrado com a alma limpa. Daniel não queria vingança. Queria ser lembrado. E agora, ele havia sido. O tempo parecia suspenso ao redor de Clara. O vento não soprava. As folhas não se moviam. A criança à sua frente, pálida, imóvel, silenciosa, não era uma visão. Ela estava ali. Mas havia algo de errado. Por trás do olhar escuro da figura infantil, havia mais do que dor. Havia presença. Algo além de Daniel. Algo que não pertencia nem ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos. Clara tentou chamar por ele, mas a voz falhou. O nome não saía. Sua garganta se fechava toda vez que tentava pronunciar as sílabas que ela havia negado por tantos anos. Era como se aquele silêncio que criou para esquecer agora a impedisse de lembrar por completo. Foi nesse instante que a temperatura ao redor caiu drasticamente.
O chão começou a vibrar levemente, e da sombra projetada pela árvore retorcida surgiu outra forma. Alta. Estática. Sem rosto definido. Uma mulher. Ou melhor, a sombra de uma mãe. A figura parecia feita de escuridão líquida. Não andava, deslizava. Seus braços longos pareciam envolver a criança que estava à frente de Clara, mas sem tocá-la. Era como se fosse uma projeção do que Clara havia se recusado a ser, a mãe do menino perdido. Clara sentiu o peso dessa imagem afundar em sua mente. A culpa tomava forma. A ausência virava carne. E então, algo dentro dela se rompeu. Lentamente, ela estendeu os braços. Pela primeira vez desde o início de tudo, encarou a criança não como um fantasma, nem como um aviso, mas como um filho. Um nó se desfez na garganta. E ela conseguiu dizer: Daniel, me perdoa. O sussurro saiu frágil. Mas ecoou por todo o campo ao redor. A sombra da mãe estagnou. A criança deu um passo à frente. O urso de pelúcia caiu no chão. Os olhos do menino brilharam por um breve momento. E então, ele se dissipou. Não desapareceu. Não evaporou. Se fundiu à sombra. E a sombra se fundiu à terra. No mesmo instante, Clara sentiu um calor subir pelas mãos. A caixa com os objetos tremia. O bilhete, a pulseira, o teste, todos começaram a se apagar lentamente, como se estivessem sendo consumidos por tempo e perdão. Quando se deu conta, estava sozinha novamente. No campo. Ao lado da árvore. Com a pedra marcada com a letra D. Tudo havia silenciado. Mas não era o silêncio do medo. Era o silêncio do fim de um ciclo. Na volta para casa, Clara não chorou. Ela sentiu. Pela primeira vez em anos, ela sentiu presença sem terror. Ausência sem culpa. E amor, mesmo na dor. Mas havia algo que ela ainda precisava ver. Clara não voltou direto para casa. Ainda havia um lugar que precisava ser visitado, o ponto final de um trajeto que começou muitos anos atrás e que agora clamava por resolução. O local onde, segundo Lorena, Marcos havia enterrado o bebê sem autorização, em silêncio, carregando nas costas o peso de uma promessa quebrada por outra pessoa. A estrada era secundária, escondida entre campos abandonados e vielas sem nome. Poucas pessoas sabiam da existência daquele sítio esquecido, e menos ainda saberiam apontá-lo em um mapa. Era o tipo de lugar que não aparece em registros oficiais. Mas Clara sabia. A lembrança estava ali, adormecida sob o trauma, e agora despertava como se sempre tivesse estado à espreita. Ela estacionou o carro e caminhou a pé por uma trilha irregular, cercada de vegetação alta. O solo estava úmido, como se tivesse chovido ali apenas naquele lugar. Cada passo era acompanhado por sons abafados, estalos de galhos, vento atravessando arbustos, e algo mais, como respiração vinda da terra. Depois de quase 20 minutos de caminhada, chegou a uma clareira cercada por árvores magras e retorcidas. No centro, uma pequena elevação de terra, coberta por pedras dispostas cuidadosamente. Simples. Sem flores. Sem placa. Sem cruz. O enterro proibido. Clara se aproximou devagar. Ajoelhou-se diante do monte de pedras e fechou os olhos. Sentia-se mais leve, mas ao mesmo tempo carregada de um novo peso, não o da culpa, mas o da responsabilidade de não mais negar. Ela não cavou. Não mexeu nas pedras. Apenas retirou da mochila a pulseira hospitalar que resistira a tudo, e o urso de pelúcia que o menino carregava nos braços. Depositou ambos sobre o solo com um gesto firme, como quem finalmente devolve a alguém aquilo que lhe foi arrancado antes da hora. Ficou ali, em silêncio, por longos minutos. Então, ao se levantar para ir embora, algo sob seus pés fez um som metálico. Curiosa, afastou parte da terra com as mãos e encontrou um pequeno recipiente enferrujado, uma caixa de metal, trancada com fita isolante. Com cuidado, Clara abriu. Dentro, havia um envelope com a caligrafia de Marcos. E dentro dele, fotos. Fotos de um recém-nascido. De um caixão branco. De Clara, inconsciente em uma maca de hospital. E por fim, uma carta. Clara, não te culpo. Eu vi sua dor. Eu vi sua fuga. Mas também vi os olhos dele, mesmo por poucos minutos. Ele queria você. E eu guardei tudo, esperando o dia em que você lembrasse. Se essa carta chegou até você, então ele conseguiu. Eu não estou mais aqui. Mas ele está. E ele te perdoa. Clara fechou a carta com as mãos trêmulas. As nuvens acima se abriram brevemente, permitindo que um raio de luz lunar tocasse o solo da clareira. Ela se virou para ir embora.
Mas antes de dar o primeiro passo, ouviu um choro. Suave. De bebê. Não de dor, mas de despedida. E dessa vez, Clara não fugiu. Ela apenas sorriu. Nos dias que se seguiram, Clara sentiu algo que há muito não experimentava: esvaziamento. Mas não no sentido da perda, e sim de liberação. Era como se, ao encarar tudo que havia sido reprimido, negado e esquecido, ela finalmente pudesse existir sem carregar um cadáver emocional dentro do peito. Mas havia feridas abertas que ainda sangravam. Feridas que precisavam ser ditas em voz alta. Foi por isso que decidiu procurar ajuda profissional. Não uma amiga. Não uma parente. Não uma conversa casual. Mas um lugar onde a verdade pudesse ser colocada em palavras, e finalmente compreendida. Voltou ao mesmo hospital onde, anos atrás, havia sido internada em estado dissociativo após a perda do bebê. O prédio agora estava reformado, mas o cheiro dos corredores e o som metálico dos elevadores ainda carregavam memórias que se recusavam a desaparecer. Ao entrar na sala da psiquiatra de plantão, Clara não sabia por onde começar. Mas sabia que não podia mais guardar nada. E então falou. Por mais de 1 hora, despejou tudo: o bebê reborn, os bilhetes, as gravações, as imagens, os sussurros, o nome que voltou, os sonhos, o enterro, as revelações de Lorena e o choro que ouviu na clareira. Não esperava ser acreditada, mas precisava ser ouvida. A médica, uma mulher de expressão tranquila, não a interrompeu. Apenas anotava, observava e escutava. Ao final, após um longo silêncio, disse algo que Clara jamais esqueceu. Às vezes, quando a dor é grande demais, ela não morre. Ela toma forma. E vive com a gente, até que alguém tenha coragem de enterrá-la no lugar certo. A consulta não foi o fim. Foi o início de um novo processo, doloroso, lento, mas verdadeiro. Pela primeira vez, Clara foi convidada a revisitar a própria história sem vergonha, sem negação, sem medo de parecer louca. E talvez o mais surpreendente de tudo tenha sido a ausência do bebê reborn. Desde o retorno da clareira, ele nunca mais apareceu. Nem no berço. Nem na sala. Nem nos espelhos. Nem nos sonhos. Era como se Daniel, ao ser finalmente reconhecido, tivesse enfim encontrado seu lugar. Mas mesmo assim, havia uma sensação estranha que permanecia. Um tipo de vazio, que não doía. Apenas existia. Como se algo ainda estivesse observando, não por vingança, mas por cuidado. E naquela madrugada, enquanto Clara dormia com a janela aberta, uma brisa suave atravessou o quarto. Sobre a cômoda, repousava o urso de pelúcia que havia deixado na clareira. Lipo. Silencioso. Com uma fita vermelha no pescoço. E uma pequena etiqueta costurada à mão. Para a mamãe. Clara despertou com o som suave do vento balançando as cortinas. Por um instante, acreditou estar sonhando. Mas ao se sentar na cama, viu o urso de pelúcia sobre a cômoda. O mesmo urso que havia deixado no local do enterro. A fita vermelha no pescoço, intacta. E a etiqueta que antes não existia, agora costurada com cuidado, como se mãos pequenas, mas determinadas, tivessem deixado ali sua última mensagem. Para a mamãe. Ela se aproximou com cuidado. Tocou o tecido do brinquedo como se fosse pele viva. Não havia cheiro. Não havia som. Não havia frio. Apenas presença. Não era um aviso. Não era uma ameaça. Era um recado final. Naquele instante, Clara compreendeu que nem todo laço precisa ser desfeito para que a paz exista. Alguns permanecem, silenciosos, como fios invisíveis que ligam um coração ao outro, mesmo que um desses corações já não pertença mais a este mundo. Ela levou o urso até o quarto de hóspedes e o colocou no berço antigo, agora vazio. Depois, fechou a porta com cuidado, como quem respeita um espaço sagrado. Não por medo, mas por amor. Pela primeira vez, Clara não chorou. Ela agradeceu. Por ter lembrado. Por ter sido perdoada. Por ainda estar viva. E naquela mesma noite, quando apagou as luzes e se deitou, ouviu, pela última vez, um sussurro suave. Do lado de fora da janela. Fraco, quase carregado pelo vento. Agora posso dormir também. Meses se passaram. A casa de Clara agora parecia outra. As paredes foram pintadas, os móveis reorganizados, as janelas abertas com mais frequência. O quarto de hóspedes, antes evitado, se transformou em um pequeno ateliê de costura, onde ela passou a dedicar horas do seu dia bordando lembranças e silêncios, como se remendasse não só tecidos, mas também o próprio passado. O berço foi desmontado.
O bebê reborn nunca mais apareceu. O urso de pelúcia, porém, permanece. Sentado sobre uma prateleira alta, em um lugar de honra. Intocado. Inerte. Mas sagrado. Como um relicário. Um lembrete de que algumas coisas não morrem. Apenas se transformam. Clara seguiu com a vida. Nunca mais viu vultos, nem ouviu sussurros. As câmeras pararam de falhar. Os espelhos, de refletir o impossível. O tempo, aos poucos, voltou a correr com a naturalidade dos dias comuns. Mas às vezes, em noites mais silenciosas, quando o mundo inteiro parece adormecido, ela ainda ouve um choro fraco, muito longe, quase como um eco vindo do fundo de si mesma. Ou talvez, de um lugar onde os filhos não esquecem as mães, mesmo quando elas tentam esquecê-los. Ela fecha os olhos. E ao invés de medo, sorri. Porque agora, ela entende. Nem todo choro pede socorro. Alguns, apenas dizem: eu existi. Gostou dessa história? Então não esqueça. Inscreva-se no canal Caso Real Narrado para mais histórias intensas, emocionantes e perturbadoramente reais. Deixe seu like se essa narrativa tocou você de alguma forma. Comente aqui embaixo. Você acredita que memórias podem voltar para nos cobrar promessas esquecidas? E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir, que algumas histórias não acabam com um ponto final. Até a próxima.